A cor dessa cidade! Sou eu! O cão dessa cidade! Tá ruim. Andando a pé pela cidade. Sou eu! Bom dia, boa tarde, boa noite! Ao som de Daniela Mercury, pra gente começar agitadíssimo essa aula de história em plena segunda-feira, certo? Muito bem-vinda a mais uma aula de história, beleza? É isso aí, com certeza! A única aula de história em todo o planeta Terra que começou com Daniela Mercury. São recordes e recordes que estamos batendo juntos, companheiros e companheiras. Que coisa maravilhosa, beleza? Nesse ritmo do frevo, do que for, desse ritmo maravilhoso, né? Daniela Mercury, acho que ela é do Pará, Belém do Pará, não sei de onde ela é, preciso ver depois. Mas é isso aí. Eu vou pesquisar no Google. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bom estar aqui com você, né? E vamos lá, né? Daquele jeitinho, estamos desse jeitinho, vamos lá. Módulo 11, Humanismo e Renascimento Cultural, certo? O bom, galera, desses temas é que a gente vai capitular alguns... Ela nasceu em Salvador, a Daniela Mercury. Ela é de Salvador. Salvador, ó, um grande beijo aí pro povo de Salvador, né? Virou programa de auditório isso aqui, né? Enfim. Salvador tem o metrô mais bonito do Brasil, além de São Paulo. É mesmo? Nunca peguei o metrô de Salvador. Sempre fui a pé, as coisas lá. Quando eu fui, né? Fui 2 vezes. É, que eu acho que quando você foi, acho que não tinha. Metrô de Salvador só foi em 2014 ter. Eu passei em Salvador em 2015, mas eu não usei. Eu tava lá em 2015, mas eu não usei porque eu passei 2 tardes lá. Enfim. Pra lá? Simbora, professor, simbora! E a aula de hoje, turma, é de novo, como eu falei para vocês, aí nós vamos recapitular. Nós vamos colocar isso, tá? Nós vamos... Opa, bate-papo. Eu tô com a apostila online. Não, beleza, Giovana, é que eu não... É caderno. Lembra na sala de aula? Poucas vezes eu uso apostila, né? É sempre caderno, não é? Então, caderno, entendeu? Fica tranquilo. É só para dizer que essas informações que depois para você estudar vão estar na apostila 3. É isso, para direcioná-los, né? Para depois você estudar, ler sobre, quiser, que é importante, né? Depois da aula você lê a apostila, né? Tá aí, módulo 11, tá bom? Bem, para falar sobre esse tema, turma, eu preciso fazer uma mini revisão sobre a Europa, de novo, na Alta Idade Média. E eu gosto de frisar muito bem isso com vocês, para que você perceba essa transformação que a gente vai chegar nesse renascimento cultural e sobre o humanismo, tudo bem? Bem, essa imagem aí, eu adoro colocar essa imagem para representar muito a Europa na Alta Idade Média. Alguém podia me dizer que essa imagem nos dá algumas características desse mundo da Idade Média, da Alta Idade Média. Alguém conseguiria me dizer uma característica da Alta Idade Média que a gente até pode perceber aqui nessa imagem? A Alta Idade Média é aquele período do feudalismo. Alguém lembra? Que não tem o mesmo tanto de população que estava acostumado a ver antes. Teve essa mudança, né? Teve um aumento da população. Então, no mundo feudal, então na Alta Idade Média, você tinha um número pequeno de população, né? Porque você vivia um tipo de agricultura que não sobrava alimento, né? Lembra? Agricultura de subsistência. Era isso. Mas para fazer agricultura de subsistência, turma, perceba aqui nesse feudo, né? Onde ele está localizado? No meio rural ou no meio rural? Muito bem, maravilha! Ele está localizado no mundo rural, no meio rural. A Alta Idade Média concentra a população no mundo rural. As cidades, elas estão vazias na Alta Idade Média. Uma outra característica aqui, que eu já falei, então, a agricultura de subsistência, né? Você não teve... Vai acontecer aquele desenvolvimento de novas técnicas agrícolas e assim por diante, certo?
Bem, e nesse mundo feudal, nesse mundo rural, as pessoas tinham liberdade de pensamento? Por exemplo, a pessoa ela podia ser muçulmana? Ela podia ser judia? Teria algum problema assim na Alta Idade Média? Sim ou sim? Sim, é claro, obviamente, né? Era só se Por quê? aparecer com uma roupa muçulmana na rua que já era motivo de você ir pra forca. Por quê? Por que a pessoa podia ir para a forca? Qual era a principal religião dessa época? A cristã? Os católicos. Católicos, perfeitos, católicos, né? O mundo feudal, eu posso dizer que é um mundo fechado. É um mundo sem entrar novas ideias, né? A igreja, ela conseguiu conter aquele controle, né, ideológico e social da população. Nós vimos lá no módulo 5 da apostila número 1, se eu não me engano. A gente viu esse poder da igreja católica, né? Esse controle que a igreja católica tinha em cima da população. Maravilha. Então, assim, essas aí, né? Eu finalizei o slide. Essas aí são as bases da Alta Idade Média e do feudalismo. Maravilha. Só que o que fez isso mudar? O que fez isso se transformar? Qual que foi o primeiro impacto, o primeiro choque que o feudalismo... A peste negra? Oi? A peste negra? Antes da peste bubônica. Antes da peste bubônica, teve alguma coisa, um importante evento que gerou uma mudança de mentalidade. Sim, está relacionado aos comerciantes, Ana Clara. Está relacionado aos comerciantes. Os comerciantes, eles se beneficiaram com algo que aconteceu aí antes Uma rebelião? Isso, Ana, parabéns. A Ana respondeu aqui. As cruzadas, turminha. As cruzadas. As cruzadas fez com que os comerciantes, né, que chegassem ao Oriente. Foi ou não foi? Foi. Olha lá as cruzadas. Né? As cruzadas geram, então, o quê? Rotas comerciais, turminhas. As cruzadas, elas... Calma aí, Caio, não tira a foto ainda não que vai ter coisa nova. Pera aí, vai ter coisa aqui, tá? O que vai acontecer? Essa mudança de mentalidade. Porque eu vou ter acesso a algo que estava no Oriente. E que tipo de cultura tinha no Oriente? Que tipo de ideias tinham no Oriente? Turminha, essas aqui, ó. Opa, isso. O contato com autores da Antiguidade Clássica. Agora sim, pode tirar print, tá? Esse contato com autores da Antiguidade Clássica. O que é essa Antiguidade Clássica? Quais são essas duas civilizações que a gente estudou na Antiguidade Clássica? Quem são? Quais são essas civilizações? Que a gente viu lá no 6º ano, última apostila. Ih, falou aqui. Professora, eu quero pedir desculpa Os se nobres? você escutar um som de destruição lá embaixo. É que tem um pedreiro trabalhando aqui na casa da minha avó, tá bom? Não, tudo bem, só deixa o fone desligado que tá tudo certo. Quando Tá você bom. falar, você ativa. Boa, o Henrique falou uma. A Grécia. Grécia, falta uma civilização lá que a gente estudou na atividade clássica. A Grécia, falta uma. Que teve um grande império. Ateniense. Ana, Roma. Atenas está dentro de Grécia, Caio. Então foi Grécia, né? Atenas e Esparta, que nós estudamos, e Roma, certo? Essas são as duas culturas que foram colocadas de lado. Ah, tudo bem, Henrique, de boa. Que foram colocados de lado, né? Na Europa. Ah, beleza. É que você só escreveu, né? De Grécia aqui. Tranquilo, tá suave, mas de boa. Então, essa cultura greco-romana é uma cultura diferente que você tinha aí na Alta Idade Média, que eu já vou falar para vocês. Essa cultura, então, greco-romana, da Antiguidade Clássica, começa a chegar na Europa, por causa dessas rotas comerciais. Não se esqueçam, rotas comerciais também são rotas culturais, né? Você tem a chegada dessa nova cultura. E a pergunta que eu faço é o seguinte: aonde essas novas mentalidades são aperfeiçoadas? Aonde essas novas ideias são aperfeiçoadas? Qual o nome desse local que nós já vimos? Onde essas novas ideias vão ser estudadas? Onde se estuda isso? No Senado? Senado? Não, não é Senado.
Onde se estuda? Onde se estuda? Onde as pessoas estudam? No colégio. Beleza. Faculdade. Escola e faculdade. A faculdade. Ou a faculdade. O que é um conjunto de faculdades? A universidade, turma. Lembra das universidades? Olha lá, ó, as universidades, né? São nesses locais em que as ideias da antiguidade clássica serão aperfeiçoadas. Não é a primeira vez que você encontra essa imagem, essa foto. Eu já mostrei para vocês algumas semanas atrás. Percebam, olha a região em que eu tenho mais universidades. Qual que é a região que eu tenho mais universidades? Alguém pode escrever ou falar? Enfim. Onde é? Qual é a região? Qual o nome dessa região? Na Itália. Na Itália, mangiare che te fa bene. Aqui, ó, Buongiorno. na Itália, Belo. Tá aqui, ó, né? Na bota. Isso aí mesmo, na botinha aqui, ó. Na bota. Na Itália. Por que na Itália? Porque na Itália você vai ter as duas principais cidades, né, comerciais, Gênova e Veneza, como você consegue perceber aqui, né? Aqui, ó, Gênova e Veneza. As duas principais cidades comerciais. Não, na verdade, era lei. Na verdade, Giovanni, nem hoje é lei você ir na faculdade. Você pode ir ou não, você escolhe. Você escolhe fazer ou não, tá? Aqui, então, vai ser na Itália porque é na Itália em que você vai ter a maior efervescência desse comércio. As duas principais cidades. Então, é através aqui da Itália, é na Itália, em que chega essas ideias da cultura da antiguidade clássica, a cultura greco-romana, cultura da antiguidade clássica. Tudo bem? E percebam, não é à toa, é onde eu tenho comércio que eu vou ter o desenvolvimento dessas novas ideias. Por quê? Olha o seguinte, vou colocar aqui próximo slide, vai ter um esqueminha. Aqui é a foto de uma universidade importante na Inglaterra, a Universidade de Harvard. Hogwarts, professor! Não, não é Hogwarts, é Harvard. Ah, professor, é Hogwarts, tem que vingar de Lavilosa. Não. Que vingar de Lavilosa, o rapaz? Ela é vingar de Leviosa. Lavilosa! Tá, vou expulsar você da sala de aula, tá? Vingar de Lavilosa. Nessa quarentena, né, amigo? Tendo que lavar a louça pra mãe, né? Vontade de ter essa mágica, né? Vingar de Lavilosa. Seria bom. Lave roupa! Arruma a cama! Seria bom demais, né? Leviosa! Leviosa! Né, Leviosa? Harry Potter e a Pedra Filosofal, tá? Bem, voltando, né, para Harvard. Seguinte, olha lá, turminha. É um local de renascimento comercial e renascimento urbano em que você vai ter essas ideias sendo desenvolvidas. Por quê? Olha a frasinha que eu coloquei aqui, ó. O ar da cidade liberta. Isso aí foi tema, turma, de uma lição de casa de vocês, se eu não me engano. De alguma lição da apostila 2, tá? Tava lá, o ar da cidade liberta. Por que o ar da cidade liberta? Porque a cidade vai ser um local em que ela vai conseguir ficar livre da Igreja Católica. É muito mais difícil você achar as pessoas, né? Em uma cidade. No mundo rural, numa cidade pequenininha. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Todo mundo conhece todo mundo. Não é a padaria Marengo ou a padaria Requinte. Não, é a padaria do seu Zé. É o mercado da Dona Flora. É a floricultura do seu Roger. Enfim. O restaurante da Dona Florinda. Restaurante da Dona Florinda, né? A bancada de churros do seu Madruga. Exato. Você fala pelo nome. Então você conhece quem é o dono, quem é a dona. Percebam? Numa cidade pequena. Então todo mundo se conhece. Cidade pequena, você soltou um pum, metade da cidade sabe. Você beijou a Rosinha, já era, vai ter que casar, porque todo mundo sabe que você beijou a Rosinha. Imagina as velhas comentando: menina, você sabe o babado que aconteceu ali na esquina? Isso mesmo, a fofoca rola solta. Por isso que ao ar... Cidade pequena é um inferno. Por isso que cidade grande
você tem um anonimato, né? Você é anônimo. As pessoas não sabem direito assim, o que você faz, o que você trabalha. As pessoas elas têm a sua intimidade guardada, né? Então a igreja, ela não consegue fiscalizar. Então é onde essas ideias vão mais circular, né? Essas ideias greco-romanas que a igreja não apoiava. Já vou mostrar para você por que a igreja não apoiava, tá bom? Exato, Giovanni. Você vê, né, a cidade, como ela é livre, né? O ar da cidade liberta. Por isso que vão ser nesses locais, turminhas. Olha lá, eu vou ter as universidades, né? Vão ser esses locais que eu vou ter o surgimento das universidades. E as universidades, elas têm um detalhe muito interessante. Muito interessante. Qual que é o detalhe muito interessante das universidades para esse período? Você tem um afastamento aí. Você tem um afastamento do quê? Da influência religiosa. O que vai falar mais alto? Vai falar mais alto? Não tipo, por que choveu? Porque Deus quis. Não, você pode até acreditar, tudo bem, Deus quis que chovesse, mas para chover, eu preciso de um conjunto de ações naturais para poder ter chuva. Né? Você tem a água do mar, sol, a água evapora, a água evaporando, quando chega lá forma a nuvem, aí a nuvem, quando ela fica fria, né? Ou quando acumula várias nuvens, chove. Perceba, não é porque Deus quis. Por que você ficou doente? Porque você pecou. Você está doente porque você pecou. Já era, vai para o inferno. Não é isso. É porque você pegou, por exemplo, você pegou um resfriado. Porque você ficou com o pé no chão, porque você tomou friagem, não secou o cabelo direito, tomou friagem, né? Enfim, várias coisas que provocam você ficar doente, ocasionam você ficar doente. Percebam, não é porque Deus quis, é porque, peraí, tem uma explicação. Você pode acreditar, tipo, não, mas Deus quis que eu ficasse doente, professor, porque Deus é poderoso. Tudo bem, beleza. Mas para ele provocar isso em você, para Deus provocar isso em você, é fundamental acontecer um processo que a ciência vai explicar. Certo? Beleza? Friagem. Vai pegar friagem, menino. Friagem é um bom nome. Então você tem um afastamento das influências religiosas, por quê? Você vai ter o uso da razão, do método científico, que eu vou explicar mais para frente. Vocês tiveram isso no 6º ano com a professora. O método científico, eu usar das ciências, usar métodos científicos, né? Eu poder utilizar da razão, da racionalidade, eu vou raciocinar, eu vou interpretar o mundo, eu vou enxergar o mundo. Eu vou enxergar o mundo, certo? Através do raciocínio, eu vou raciocinar as coisas. Eu não vou falar, porque... Não. Para eu afirmar alguma coisa, eu vou utilizar de cálculos matemáticos, eu vou utilizar de fontes, eu vou utilizar de pistas para poder afirmar certas coisas sobre a minha realidade, certo? Sobre a nossa realidade. Portanto, percebam. Eu estou usando um raciocínio. Qual que é o único ser da face dessa terra que tem o raciocínio, tem a razão, consegue separar a emoção da razão? Quem é o único? O ser humano. O ser humano. Perceba, se eu quero analisar o mundo através da razão, através do método científico, eu então estou valorizando o ser humano. É daí, turma, que surge o termo humanismo. Humanismo, a valorização do ser humano. E qual foi a civilização antiga que valorizou o ser humano? A civilização greco-romana, Grécia e Roma. Tá? A cultura greco-romana é uma cultura que valoriza o ser humano. É uma cultura que coloca o ser humano como protagonista da história. Não à toa, turma, que os deuses romanos e os deuses gregos, eles têm uma fisionomia humana. Tem fisionomia humana. Tem sentimentos humanos. Os deuses gregos, eles não eram perfeitos como o Deus cristão. O Deus cristão, ele é perfeito que o ser humano não consegue alcançar, certo? Porque Deus é perfeito, o humano, ele é imperfeito. Essa é a lógica feudal. Olha lá em Grécia e Roma. Os deuses, eles tinham inveja, ganância, amor, sentimentos humanos. Para a cultura greco-romana, olha o que eu estou falando, para a cultura greco-romana,
A separação entre Deus e os deuses e os humanos era muito pequena, assim, muito pequena. Já no mundo feudal, você tem uma divisão gigantesca, né? Lembra da igreja, quando eu falei da igreja gótica? Que você entra na igreja, entra na casa de Deus, você se sente pequeno, porque você só olha para cima, você fala, nossa, mano, e se sente pequeno? Lembra disso? Essa sensação. Então, se a cultura greco-romana coloca o ser humano quase igual aos deuses, o feudalismo coloca uma divisão gigantesca entre homem e Deus. Não, o ser humano é pecador, ele é sujo. Deus é a pureza, Deus é perfeito. O que acontece nesse período que a gente está estudando, turma, desse renascimento? Você vai ter aí um meio termo. Você vai ter uma valorização do ser humano? Vai, o humanismo. Mas aí você vai negar Deus? Não, Deus existe. É aquela coisa que eu falei para vocês da cultura laica. Lembra a cultura laica? Cultura laica é o seguinte, cultura laica você pode acreditar em Deus, mas em assuntos, por exemplo, por que está chovendo? Eu não vou falar porque Deus quis, eu vou usar um método científico, eu vou usar da ciência para explicar por que chove, eu vou explicar da ciência porque tem furacão, eu vou explicar da ciência porque tem tsunami. Isso é cultura laica. Cultura laica, como eu falei para vocês, não nega a existência de Deus. Deus existe. Na cultura laica, Deus pode existir. Só que, em determinados assuntos, eu não vou usar a religião para explicar as coisas. Eu vou usar o método científico, eu vou usar a razão. Tudo bem. Não, Henrique, a cultura laica é a melhor mesmo, porque aceita todo mundo, né? A cultura laica aceita todo mundo. Não, Giovanni, a gente luta para ter uma cultura laica, né? Luta para ter cultura laica. Porque aí qualquer tipo de pessoa participa, né? Não importa a sua religião. Você está dentro do debate, né? Você tendo religião ou não. A cultura laica, ela é isso. Tudo bem? Bem, vou para o próximo slide mostrando para vocês, então, olha esse período da Baixa Idade Média, né? Que a gente está vendo aqui, que é o período desse renascimento cultural, né? E que vai seguir na Idade Moderna, que é a Idade dos Reis. O renascimento cultural, turminha, é muito bom deixar claro para vocês, ele acontece em 2 períodos, da Baixa Idade Média e também da Idade Moderna, tá? Que a gente viu no módulo 10 lá, certo? Olha lá, turminha, no próximo slide que eu vou passar aqui para vocês, certo? Seguindo. Olha lá, né? Você tem o ser humano agora no centro do universo. E ele tá nu mesmo. É um ser humano nu mesmo. Eu tô no centro. E esse é o meu corpo. O corpo não é pecado. Eu sou criação de Deus. Deus me criou dessa forma. Então não tem o que eu negar. Eu sou dessa forma mesmo. Né? Então a aceitação do corpo. Isso vai ser muito característico nas artes renascentistas. Percebam. Enquanto eu tenho, então, na Alta Idade Média, eu tenho Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, mas diferenças aqui. Na Alta Idade Média, eu tenho a cultura teocêntrica, ou o teocentrismo, que é Deus no centro do universo. Tudo é justificado a partir de Deus, tudo. Isso é teocentrismo. Tudo justificado a partir de Deus. O que eu vou ter na Baixa Idade Média e na Idade Moderna? O antropocentrismo, turminha. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro do universo. Eu vou ter a valorização do ser humano. É no ser humano, olha o que eu vou falar para vocês se você quiser anotar. É no ser humano que eu vou achar as respostas. Mas não é em Deus, professor, mas o ser humano não é criação divina? Deus te criou. Na cultura cristã, na lógica cristã, Deus te criou, você tem um pouquinho de Deus em você. Então você consegue achar as respostas para o mundo. Perceba, eles não negam Deus. O renascimento não nega Deus. O renascimento não é ateu. Por que o ser humano vai ter as respostas? Porque eu sou criação divina. Deus me deu a razão, o raciocínio para eu poder enxergar, para eu poder melhorar o mundo, melhorar as coisas. Então a resposta, o ser humano vai dar essa resposta. E aí, na cultura laica, o ser humano, ele é livre. Você quer ter religião, não quer ter religião, a cultura laica permite. A questão é, o que na cultura laica o fundamental é? O fundamental é o seguinte,
Para eu achar respostas para as coisas que acontecem no mundo, eu vou me usar da ciência. Eu não posso colocar uma justificativa religiosa, só religiosa. Eu vou me usar da ciência também. Eu vou me usar do raciocínio. Eu vou me usar da lógica para as coisas. Gente, dúvidas? Não, Se alguém tiver, se tiver alguma coisa confusa, pelo amor de Deus, falem comigo, tá? Ó, beleza, não tá confuso agora. Só que sabe o que vai acontecer? Na sexta-feira vai ficar confuso. Então eu preciso que você reveja essa aula depois. Você que está ao vivo aí, reveja essa aula. A aula, ó, já tenho 9 minutos só mais para falar. Certo? Então, assim, é meia horinha de aula. Assista de novo a aula. Anota coisas que você não conseguiu anotar. Enfim, certo? Beleza? Reveja as aulas. Então, tá aí esses dois conceitos importantes. Não sei se você anotou. Teocentrismo é Deus justificando tudo. O antropocentrismo, peraí, o ser humano, as respostas vão vir do ser humano. Ah, então nega Deus, Deus não existe? Não, não é isso. É que nós, seres humanos, a religião, ela não vai trazer tudo. Eu consigo, através do raciocínio, entender a realidade de maneira mais lógica. Não colocando tudo na conta de Deus. Né? Tipo, é culpa de Deus, culpa de Deus, culpa de Deus. Calma! Calma, pelo amor de Deus. Calma, pelo amor de Deus. Entendeu? Calma, peraí. As coisas acontecem porque tem uma lógica. Acontecem porque tem uma justificativa aí, né? Que a ciência pode explicar também. Beleza? Então, e essas ideias aqui, turminha, as ideias desse antropocentrismo, do homem no centro do universo, a igreja fica incomodada, né? Que a igreja ela tinha controle de tudo a igreja tinha resposta. A igreja fica incomodada, fala, opa! Então você tem um confronto, né? Você tem um choque. Só que na Baixa Idade Média, a igreja não é só ela que divulga ideias agora. É possível outras pessoas divulgarem ideias. Porque não se esqueçam, a Igreja Católica ela tinha um controle ideológico das ideias, no mundo das ideias. Então, por exemplo, olha lá na Alta Idade Média, por exemplo, você tinha os monges copistas. Era a Igreja Católica que transcrevia os livros, copiava os livros. Então, todo tipo de informação que você queria, você tinha que ir até a igreja pedir. Então, a igreja, ela censurava certos livros. Livros de Sócrates, Platão, né? O teatro grego, o teatro romano. A igreja, ela fala, não, isso aqui o pessoal não vai ler, não. Não pode ler isso aqui. Vai ler o que eu quero. Então, na Alta Idade Média, você tem essa exclusividade da igreja, esse controle ideológico da igreja. Certo? Que depois... E o que acontece na Baixa Idade Média? Qual que é a grande novidade da Baixa Idade Média? É o surgimento da imprensa, turminha. Olha lá no próximo slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Sim, Giovanni, na Alta Idade Média era isso mesmo. Era isso. Olha lá na Baixa Idade Média, o que acontece? Surgimento da imprensa. Opa! Então, os livros, eles não vão ser só feitos, circulados pela igreja. Não. Agora, as cidades onde eu tenho essa nova cultura, o humanismo, né, essa nova forma de pensar, vai conseguir mandar textos, circular esses textos. Putz, Lívia, não dá mais, fechou. Fechou, não tem como mais, tá? Não tem como mais. Agora é segundo trimestre, é estudar, é recuperar. Depois você pode mandar lá no chat para mim, lá no Coma. Depois eu vejo. Você é de qual ano, Lívia? Qual 7º ano você é? Eu posso dar uma olhada depois. Você mandou no chat lá para mim? Ah, tá. Eu vou dar uma olhada lá. Eu anotei aqui, eu vou... Tá? Fala, Pedro. Volta um slide atrás sim, ó. Aqui são os monges copistas.
certo? Em que você tinha só a igreja, ela tinha controle, né, das informações. O que acontece na Baixa Idade Média? A Baixa Idade Média tem o surgimento da imprensa, né? Então não é mais a igreja que ela tem condições de circular informações. Outras pessoas também. E que tipo de informações vão circular, gente? Olha aqui, ó, para finalizar a aula. Que aí eu finalizo hoje, tá? Ideias antropocêntricas, ideias do antropocentrismo, ideias humanistas que vinham das universidades e só chegaram nas universidades graças ao renascimento comercial e ao renascimento urbano. Certo? Então, Giovanni, acabei de explicar como tudo isso acaba, como é que a igreja ela vai perdendo força, né? É o renascimento comercial que vai fazer com que essas novas ideias cheguem na Europa e essas ideias vão ser aperfeiçoadas nas universidades e aí você começa a ter essa circulação de ideias com o desenvolvimento da imprensa, né? A imprensa vai ser fundamental para eu circular essas ideias. Eu tiro esse poder de circulação da igreja. Porque agora não só a igreja publica livros, a imprensa também vai... Outras pessoas vão ter condições de publicar outros livros com ideias diferentes da igreja. Então, Giovanni, acabei de explicar. Você entendeu? Foi claro? Nesse conjunto, como que a igreja ela foi perdendo espaço? Gi? Professor, você tá falando comigo? Oi? Tá falando comigo? Não, é o outro. Não, é o Giovanni que mandou aqui para. Ah, como ela mudou para como é hoje? Calma, Giovanni, na apostila 3. Calma. Na verdade, não a apostila 3, mas ela vai sofrer mudanças, enfim. Ela vai mudando junto com a sociedade, Giovanni. Entendeu? E ela se torna o que é hoje, né? Que é totalmente diferente dessa igreja aqui que a gente está vendo. De novo, é uma igreja de 500 anos atrás que eu tô falando. A igreja católica de hoje é totalmente diferente. Beleza, turma? Galerinha, é isso, tá bom? Que eu tinha para falar para vocês hoje. Sexta-feira a gente volta a conversar, tá bom? Reveja essa aula que é importante, tá? Bem importante. Eu pego informações que a gente já viu e informações novas, tá bom? Tchau, professor. Um grande... Eu tenho meu telefone. Mas, professor, ainda tem tempo. Tá, mas eu não tenho mais nada para falar. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Até o até. Tchau, professor. Oi. Até o amanhecer do dia, sei lá. Alguma coisa aí. Poético, poético.